Satisfação, saúdo, presidente dos trabalhos, nobre senador Antônio Carlos Valadares, senhoras senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Presidente, eu trago um tema aqui bastante debatido, controvertido nos últimos tempos e de grande interesse da opinião pública e que chegou a coisa de meio ano, um pouco mais, à Câmara dos Deputados, de maneira muito festejada, porque era uma reivindicação popular, dizia respeito às medidas contra a corrupção. Como se recorda, é um projeto oriundo de um vigoroso trabalho idealizado pelo Ministério Público Federal, que coletou 2.189.276 assinaturas de cidadãos em apoio ao projeto que reúne modificações importantes e necessárias para o aperfeiçoamento da persecução penal no Brasil. Esse projeto foi protocolado na Câmara no dia 29 de março do ano passado como PL número 4850. Após uma ampla discussão na comissão, formada para discutir a matéria, foi competentemente relatada pelo deputado gaúcho Onyx Lorenzoni, meu conterrâneo, e a proposta final foi encaminhada ao plenário daquela corte. Entretanto, lastimavelmente, aquele projeto tão cuidadosamente buscado, referendado pelos brasileiros, ele foi totalmente desvirtuado, foi mutilado, foi despedaçado na Câmara dos Deputados. Pois agora nós estamos reabrindo, estamos resgatando, senhor presidente, esse projeto, aquela ideia que quer combater a improbidade administrativa contra agente público, quer combater esses vícios que permeiam a atividade pública no Brasil de forma inaceitável e revoltante nos últimos tempos. Então, diante disso, nós estamos na mesma linha, inclusive, do que fez o ministro do Supremo, Luiz Fux, que concedeu uma liminar determinando que a matéria fosse novamente analisada pela Câmara dos Deputados. Não vamos discutir aqui o mérito dessa decisão, ainda dependente de definição, mas acreditando que o Parlamento, com total autonomia para dar curso ao processo legislativo, exibindo aquilo que a nossa população assinalou quando das assinaturas. Por isso informo, e a razão de estar aqui, que encaminhei, senhor presidente, uma série de emendas reforçando a posição do relator lá na Câmara, que apresentou um belo trabalho ao encontro das aspirações da população, o deputado Onyx Lorenzoni. Então, eu quero me referir, dentro do prazo que me foi concedido, a detalhar estas emendas que estou propondo para restabelecer, para tentar levar adiante, para atender a esse desejo dos brasileiros, que é de uma lei que combata a corrupção no Brasil. Assim é que a minha emenda número 1 suprime os artigos 8, 9 e 10 do PLC, que criaram a hipótese de cometimento de crime de abuso de autoridade de procuradores e magistrados, o que é um absurdo. A emenda 2 faz ajustes na hipótese de prescrição penal. São modificações no sistema prescricional brasileiro, de modo a transformar o nosso sistema punitivo disfuncional em um sistema de punições justas e severas. São diversas as modificações, mas exemplifico como uma delas. Modifica-se o inciso 1 do artigo 112, suprimindo-se uma perplexidade existente em nosso ordenamento penal. Determina-se que a prescrição da sentença condenatória começa a correr não mais do dia em que transita em julgado para a acusação, mas do dia em que transita em julgado para todas as partes. A emenda 3, com relação a esse projeto de combate à corrupção, cria nova hipótese de prisão preventiva,
a fim de evitar que o produto do crime seja mantido oculto, dissipado ou utilizado para financiar a prática de novos crimes, as atividades de organização criminosa ou a fuga do investigado ou acusado, quando outras medidas cautelares forem ineficazes ou enquanto estejam a ser implementadas. A prisão acautela a sociedade contra a continuidade e reiteração na prática de crimes, prestigiando a justiça restaurativa. É a minha emenda da justiça restaurativa. A emenda 4 trata-se das nulidades penais para que se tenha o aproveitamento máximo dos atos processuais como dever do juiz e das partes, tanto exige a necessidade de demonstração pelas partes do prejuízo gerado por um defeito processual à luz de circunstâncias concretas. A emenda 5, proposta, substitui a notificação prévia pela citação direta do réu. A emenda pretende, com efeito, a extinção da esdrúxula fase de notificação preliminar e recebimento da ação da improbidade administrativa. O atual modelo contribui para a morosidade do processo de responsabilização e, em última análise, para a impunidade. A emenda 6 cria o programa de proteção e incentivo a relatos de informações de interesse público. Pelo programa, o cidadão será protegido e incentivado a fazer relatos relacionados à defesa do patrimônio público, à probidade administrativa, à organização e o exercício dos direitos políticos, dos direitos humanos, à ordem econômica e tributária, o sistema financeiro, a prestação de serviços públicos, o meio ambiente, a saúde pública, as relações de consumo e a livre concorrência. A emenda 7 cria a hipótese de acordo de leniência na lei de improbidade administrativa com a participação do Ministério Público. A emenda 8 criminaliza o enriquecimento ilícito de agentes públicos. A criminalização do enriquecimento ilícito garante que o agente não fique impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar quais foram os atos específicos de corrupção praticados. A emenda 9 cria a hipótese do acordo penal. A fórmula proposta permite que a sanção penal possa ser negociada e aceita pelo autor do crime, estabelecendo-se rígidos controles legais e judiciais que balizam a discricionariedade e limitam os poderes de negociação do titular da ação penal. A emenda 10 apenas corrige um erro material, explicitando que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Então, senhor presidente, nunca é demais lembrar que a sociedade brasileira está cada vez mais atenta e participativa dessas questões. O Congresso Nacional não pode ignorar o fato de que os tempos são outros. Temas dessa natureza despertam o interesse da nação porque são como feixes de luz na escuridão da impunidade. São como lufadas de ar fresco para um povo cansado de tanta corrupção como ocorre no Brasil. Mazelas e descaso da classe política em relação às necessidades desse povo. Para acabar com o círculo vicioso de corrupção privada e público, é preciso implementar mudanças sistêmicas e estruturais. Essas mudanças incluem o fim da impunidade, porque esta e a corrupção aparecem intimamente relacionadas em diversos estudos e pesquisas internacionais sobre esse problema. Dessa forma, e estou terminando em 2 minutos, senhor presidente. Dessa forma, é inadiável que essa Casa se debruce sobre essa matéria e avance sobre este tema que a sociedade já demonstrou lhe ser tão caro. Espero que possamos oferecer um marco legal que reflita essa nova realidade do país que pede o fim dessa política de complacência com o mal feito e a corrupção. Acreditamos que, com a votação dessa matéria, o Congresso Nacional sinalizará de maneira positiva de que não haverá retrocesso no combate à corrupção. Não podemos permitir que conchavos políticos ou conveniências pessoais se sobreponham ao interesse da sociedade na elucidação de crimes que se perpetuam
desvirtuam e dilapidam o patrimônio nacional, como ocorreu na Petrobras. Desse modo, operações como a Lava Jato, que já se afirmam diante da sociedade como símbolo desta luta, não podem ter suas atividades tolhidas ou esvaziadas. Portanto, encareço ao senhor presidente da CCJ, ao senador Edson Lobão, que designe o quanto antes um relator para esse projeto, de forma que possamos ultimar a sua análise o mais breve possível. As medidas contra a corrupção precisam ser reabilitadas, votadas e atender o interesse público. Obrigado, senhor presidente.